Vamos continuar a literatura então, prosa regionalista e teatro romântico, né? Na apostila do módulo 7, prosa romântica 2. Vamos hoje finalizar a nossa apostila. Quando a gente fala aí da prosa regionalista e do teatro romântico, a gente fala então de um ideal nacionalista, tá? Então esses autores desse período, eles tinham como características o ufanismo, que é esse ideal, não é o que a nação era, quais eram as verdadeiras características do Brasil da época, mas era o que eles imaginavam, o que eles queriam, o que eles sonhavam que seria esse Brasil, tá? Então por isso a gente chama de ufanismo, é um sonho, um ideal, não que aquilo fosse realidade, né? Então eles têm também uma descrição sobre os fatos que aconteciam dessa época, linguagem regional, da forma como o povo falava, como o povo agia, cultural, tá? E uma descrição desses costumes. Então, nos seus poemas, nas suas prosas, eles costumavam falar sobre a realidade do povo, a forma como o povo vivia, como o povo tinha sua cultura, como o povo falava, dentro então desses textos, tá? Então, a prosa regionalista seria isso. Ali na página 31 fala assim, ó, que a história do romance Tio, de José de Alencar, que foi o cara, né, no regionalismo, se passa em uma fazenda no interior de São Paulo, tá? Contém os ingredientes dos leitores de folhetim, aquelas pessoas que gostam de leituras rápidas, né? E traz aventura, suspense e paixão, né? Temas que as pessoas gostam muito de falar. É dividido em duas partes, 2 volumes, volume 1 e volume 2, o que faz com que o leitor que lê o primeiro volume tenha vontade de ler o segundo, tá? Então, aí tem uma parte, né, desse texto dele, parte 3, BB, certo? Que depois, mais pra frente, vocês vão ler, que vocês vão precisar para responder, né, as questões lá da frente, tá? Depois nós temos lá na página 34 o Visconde de Tauanay, né, que eles chamam. Ele nascido em 1843 e faleceu em 1899. Nasceu no Rio de Janeiro, formado em bacharel de ciências físicas e matemáticas, e de repente ele se demonstra um grande escritor, tá? Então, ele também foi geógrafo, participou da Guerra do Paraguai e foi considerado um dos críticos, o melhor escritor regionalista, que detalhava a cultura, né, dos povos brasileiros dessa época. Ao deixar o exército, dedicou-se à política, né, e às letras, que na verdade não é as letras do alfabeto, e sim a faculdade de letras, tá? Certo? Escreveu romances, contos, peças teatrais e em 1889 recebeu o título de Visconde. Principais obras: A Retirada de Laguna e Inocência. Inocência foi também um conto, né, que depois foi contado em forma de teatro, tá? Inocência é um romance no Mato Grosso, uma realidade nossa aí, que legal. Narra a história de um amor impossível entre a inocência de um jovem do sertão do Mato Grosso e autopromovido médico ambulante. Cirino, o conflito da história surge porque a inocência está comprometida com o manecão Doca. E o que se observa é o confronto entre o modo de vida urbano, caracterizado aí pelo médico, né? E o jeito rural de viver, que é caracterizado por inocência, tá? Então, assim, eles vão ter que entrar, então, no impasse, né? Então, ela se apaixona por um médico da cidade, mas ela vive a vida inteira na zona rural. E ela é prometida a se casar com outro homem. Então, há toda uma controvérsia e conflitos entre essa relação. Então, ali tem um pedaço do texto, né? Aviso prévio. Vai falar um pouquinho sobre esse texto de inocência, que também depois vai vir as atividades. Então, vocês vão precisar ler o texto e responder as atividades, tá? Esses textos todos aí, gente, é perca de tempo a gente tá lendo, tá? Vocês que tem que ler. Então, Bernardo Guimarães, lembrando que são esses textos também que são usados lá na prova, tá? Porque é interpretação textual. Literatura é só interpretação, tá? Bernardo Guimarães, então, nasceu em Ouro Preto. Ainda jovem, foi para São Paulo estudar Direito, onde conheceu e ficou amigo de Álvares de Azevedo. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1858 e passou a trabalhar como jornalista e crítico literário. Vocês percebem que a maioria dos autores tem 2 ou 3 profissões antes, né, de serem, então, escritores, tá? Então, muitas, né? Então, conhecimento de obras ele tem, né? Conhecimento de fala, de escrita, conhecimento oral, visual, tá?
Então ele publicou Escrava Isaura, que foi um dos maiores sucessos da televisão brasileira e da literatura brasileira, tá? Que até hoje Escrava Isaura ainda é representada nas telenovelas, né? Como é que fala? Nas séries, né? Então ainda conta sobre Escrava Isaura. Aí tem um trecho do texto Escrava Isaura, que foi a sua maior obra, mas ele também tem aí O Ermitão de Muquem, eu li esse livro, também muito bom. O Garimpeiro, O Seminarista é muito bom também. E a Escrava Isaura é maravilhoso, tá? Daí vai ter um pedacinho de Escrava Isaura aí para vocês e atividades. E daí na página 41, pra gente finalizar, então a gente tem o teatro romântico, né? Então durante o romantismo, esse período do romantismo, surge um público para a literatura produzida no Brasil. A embrionária classe média, né? Os comerciantes, os donos das primeiras fábricas, tá? Formado então, né? Militares, pessoas que tinham um nome na sociedade. E a classe dominante buscam ainda uma outra forma de lazer, então surge o teatro no Brasil. Então os espetáculos teatrais passam a ser vistos como objetos de debate nas rodas de encontro. Sendo assim, podemos dizer que o teatro romântico passa a ser produzido para atender o público. Então, em cima das críticas que eram feitas, eles buscavam a melhoria, né, das apresentações teatrais e as inovações dessas apresentações, né? A gente sabe, quando a gente fala de teatro, os primeiros teatros, até tem uma imagem ali embaixo, tanto fazia os personagens serem homens como mulheres, porque eles utilizavam máscaras para as suas apresentações, né? Então o sexo não importava muito, o gênero, né? Se era masculino ou feminino dos artistas. Depois, com o passar do tempo, que então o artista começou a incorporar o quê? O seu personagem. Aí sim, o gênero masculino e feminino começou a fazer diferente, porque as pessoas não precisavam mais usar a máscara. Então elas já conseguiam se apresentar com a sua própria caracterização, tá? Então, dentre os grandes escritores aí de teatro na época, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, né? Esses dois últimos são os mais assistidos e comentados na época teatral, tá? E o teatro romântico não deixou de retratar o regionalismo, ou seja, aquilo que as pessoas viviam nessa época. Depois, para finalizar, nós temos o Martins Pena, que é carioca, estudou na Academia de Belas Artes, né? Inaugura no Brasil o Teatro de Costumes, em que pinta um certo realismo e humor, tipos humanos, e satiriza a sociedade brasileira e as convenções que eram pregadas na época. Então já é um artista mais cômico, tá? Um artista que já traz uma relevância para o engraçado, né? Um piadista, alguém que vai ironizar as coisas que acontecem no Brasil. Dos fatos que ele ironizou foi a questão da ditadura, tanto que ele chegou a ter uma represália nessa época, tá? Então, por meio de uma linguagem simples, o autor grande observador dos tipos humanos, analisa personagens do cotidiano, seja do meio urbano quanto do meio rural, buscando apresentá-los de maneira caricatural, né? Através, então, de desenhos, de caricatura, de personagens, de máscaras, tá? Suas principais obras: O Juiz da Paz da Roça, O Noviço e Os Dois ou O Inglês Maquinista. Essas são as obras dele. Sendo assim, a gente finaliza aí. Agora vamos para as atividades de literatura. Eu vou estar mandando as fotinhas aí, tá?